Continuando a respeito da Revolução Russa, agora nós vamos começar a falar a respeito da Guerra Civil, da criação da NEP, da formação da União Soviética até a morte de Lenin. Essa imagem que vocês estão vendo, só um minutinho aí. Esta imagem, ela oferece para vocês, né, a imagem do mapa da formação da União Soviética. E aqui vocês têm os países que vão compor esse novo país. Tá? Quando se trata de Rússia, é somente o território vermelho. Tá? Quando se trata de União Soviética, então nós temos todo esse território aqui. Tá? São vários países que vão formar a União Soviética. Rússia, Estônia, Latvia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldova, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Tá? Todas essas nações periféricas da Rússia vão acabar sendo inseridas no mesmo contexto ideológico, concordando aí com a ideologia e com a prática política e econômica da Rússia, e vão formar aí um único país, uma associação entre eles, tá? O que durou de 1922 até o ano de 1990, quando se desestruturou a União Soviética. Bom, dando continuidade, agora vamos falar basicamente aí, né, sobre a questão da Guerra Civil norte-americana e as principais medidas do governo socialista de Lenin ou bolchevique. Uma das primeiras medidas, além de tirar a Rússia da guerra, foi transformar a Rússia numa nação unipartidarista. O que significa isso? O Partido Bolchevique dá origem ao Partido Comunista e nenhum outro partido tem mais direito de existir dentro da Rússia, somente o Partido Comunista. Tá? Isso que significa unipartidarista, só tem um partido, ou seja, a ausência aí de oposição ao governo socialista na Rússia. Outra medida tomada pelo Lenin, terras da nobreza e do clero, já tinha falado para vocês, foi confiscado e foi transformado em propriedades coletivas. Essas propriedades coletivas vão ser controladas pelo Estado. Bancos, minas e fábricas também foram nacionalizados. Tá? Ou seja, significa que o governo, o Estado russo, a princípio inaugurando aí o socialismo, está tomando conta desses setores econômicos da Rússia. Dívidas dos governos anteriores foram canceladas, ou seja, eles não vão pagar as dívidas feitas pelo governo de Nicolau II, né? Aquelas muitas dívidas, principalmente aí por causa da Primeira Guerra Mundial. Redistribuição das terras aos camponeses, que eu já falei, controle industrial aos operários. Quando começou a Revolução em fevereiro de 1917, vários patrões começaram a abandonar suas fábricas, temerosos do que poderia acontecer. Alguns fugiram, e aí os operários, com medo de perder o emprego, tomaram o controle. Aí quando Lenin tomou o poder em outubro, né, de 1917, ele também vai estabelecer o controle sobre todas as indústrias dentro da Rússia, mas por um período curto no seu governo. Depois do seu governo vai se estabelecer novamente esse controle do Estado sobre todas as indústrias. Eu vou explicar isso mais adiante. Eleições para a Assembleia Constituinte. Tá? Vai ser assinado eleições para a Assembleia Constituinte para se fazer uma nova Constituição que vai reger a Rússia, que vai ser unipartidarista, que vai ter aí, com o comando do partido vai ser o secretário-geral do partido, e vai ser eleito o partido que vai escolher o presidente da nação. Não é a população, tá? Vai ser negado o voto para a população. Então, a Constituição que vai definir isso tudo.
e assinado um acordo de paz com os alemães, que eu já falei para vocês, que foi o Brest-Litovsk, não pode esquecer disso. Foi criada uma polícia política, né, que vai entregar territórios e vai ser entregue os territórios para os alemães, que eu já tinha falado na outra aula para vocês. Essa polícia política serviria para perseguição aos opositores ao regime, né? Aí nós temos o Lenin, né? E aqui nós temos os russos, o Lenin no comando, e aqui nós vamos ter os alemães. Ali nesse trem vai ser assinado o acordo de Brest-Litovsk. Aqui é o acordo de Brest-Litovsk, aqui é os limites, né, dos territórios que vão ficar sob o controle dos alemães. Aqui, ó, Romênia, parte da Polônia, como já havia falado para vocês, e mais os territórios, alguns territórios aqui do leste russo, do leste europeu, desculpa, que também vão ficar sob o controle da Alemanha. Tá? Em 1919 vai eclodir a chamada Guerra Civil. Por que dessa guerra civil? Ora, aqueles conservadores, os liberais, os mencheviques que foram afastados pelos bolcheviques do processo, tá? E muitos monarquistas, né? Alguns nobres que perderam suas terras não vão aceitar isso pacificamente. Obviamente, eles vão fazer um acordo entre eles, formando um exército chamado Exército Branco, que vai acabar eclodindo uma guerra civil contra o governo de Lenin no ano de 1919. Essa guerra vai até 1921. O Exército Branco ele vai ter apoio estrangeiro, né? Eles vão conseguir apoio de países que querem, como posso falar assim, boicotar o crescimento do socialismo no mundo, o avanço do socialismo no mundo. Então eles vão apoiar essa ala conservadora e os mencheviques contra o governo de Lenin. Quem vai lutar contra o Exército Branco será o Exército Vermelho. Esse Exército Vermelho é a antiga Guarda Vermelha, formada por populares, camponeses, operários, sovietes, né, que estavam sob o comando de Trotsky. Agora ele muda o nome de Guarda Vermelha para Exército Vermelho. E esse Exército Vermelho vai enfrentar o Exército Branco nessa guerra civil. O Exército Vermelho leva vantagem porque era a grande maioria. Inclusive havia um grupo de rebeldes, né, de revolucionários na Ucrânia que apoia esse Exército Vermelho, mas que, por ironia do destino, né, depois da guerra civil terminada, esse grupo que apoiou o Exército Vermelho acaba massacrado pelo mesmo Exército Vermelho. Né? Durante a guerra civil, começou a faltar recursos, tanto para um lado quanto para outro. E quem estava no comando era o Lenin. Aí o Lenin instituiu, logo a princípio da guerra, o chamado comunismo de guerra. O que era o comunismo de guerra, gente? O comunismo de guerra nada mais era do que toda a produção feita pelos camponeses e pelos operários que seriam confiscados e ficariam sob o comando do Estado. O Estado que iria fazer, né, a entrega dos alimentos para a população. Então vamos supor, se você estava numa comunidade que produzisse aí, 500 sacos de trigo, o Estado ia lá, confiscava durante a Guerra Civil esses 500 sacos de trigo, e uma outra comunidade, por exemplo, produziu 200. Ele ia lá, confiscava os 200. Mas depois, na hora de ser dividido, era dividido em parcelas iguais. Então, aqueles que estavam produzindo mais não viram vantagem em continuar produzindo mais. Isso acabou gerando uma diminuição da produção, tá? E, consequentemente, um grande momento de fome. Eles que já tinham passado, né, os russos que já tinham passado pela fome durante a Primeira Guerra Mundial, agora estavam vivenciando mais um momento drástico,
que boa parte da população acaba morrendo em decorrência dessa decisão de Lenin aí, chamado comunismo de guerra. O Exército Vermelho derrotou o Exército Branco, mas saiu com a economia da Rússia, que já vinha prejudicial, já vinha crítica, saiu extremamente abalada da guerra civil. E é nesse momento que o Lenin vai mudar a política, né, que era voltada para o socialismo. Ele vai estabelecer a chamada NEP. A NEP era uma política, né, nova política econômica, pode ser chamada de nova economia política, tanto faz. E na NEP ele estabeleceu algumas medidas, que seria assim uma associação do socialismo com o capitalismo. Então, parte da produção continua controlada pelo Estado, mas ele vai permitir que surjam pequenos e médios produtores, ou como pequenas e médias fábricas dentro da Rússia, com dinheiro o privado, com capital privado. Então ele também atrai investimentos de capital estrangeiro para a Rússia, com o objetivo de fazer crescer de novo a economia, de reerguer a economia. Só que a NEP não vai se estabelecer por muito tempo. Depois que a Rússia estiver já com a sua economia em crescimento, saindo daquelas dificuldades enormes e voltar a crescer economicamente, aí com o Stalin no poder, ele derruba a NEP e institui já o regime totalmente socialista, baseado na sua economia quinquenal, de planos quinquenais. O que seria isso? Seriam planos de metas a serem cumpridos de 5 em 5 anos, totalmente controlado pelo Estado russo. E o Lenin, em 1922, a NEP foi criada no finalzinho da Guerra Civil, no comecinho de 1922, e a União Soviética também foi uma criação aí de Lenin, que eu já expliquei para vocês. E em 1923 o Lenin começa a adoecer, ele teve AVC, que é um derrame cerebral, e aí logo depois ele tem mais um AVC. Em começo de 1924 ele tem mais ainda em meados de 1923 ele tem um terceiro AVC, que acaba deixando ele sem fala, e sem movimentos, afetou bastante, ele teve uma lesão cerebral grave, e ele acaba ficando fora do comando da União Soviética. Nesse momento, quem era o secretário-geral do Partido Comunista era o Stalin. Todos acreditavam que Trotsky seria o substituto de Lenin, porque era o braço direito de Lenin, esteve ao lado dele, foi o responsável pela derrota do Exército Branco e tudo mais. Só que isso não acontece, porque por trás dos bastidores quem estava comandando era o Stalin, quem estava articulando os políticos ali no Partido Comunista a favor dele era ele mesmo. E aí foi feito com a morte do Lenin. Lenin tem um corpo embalsamado, foi construído um mausoléu ali em Moscou, aonde fica na Praça Vermelha, fica esse mausoléu com o corpo dele em exposição, que embora nos últimos anos eles fecharam e não está mais em exposição, mas o corpo ainda continua embalsamado. Antes as pessoas podiam entrar no mausoléu para ver a múmia de Lenin. Isso era feito um culto à imagem de Lenin, como o grande líder, como salvador da Rússia, aquele que instituiu o socialismo. E aí é feito uma votação no Partido Comunista para ver quem seria o mais provável, seria o presidente da Rússia, da União Soviética agora. E foi escolhido Stalin no lugar de Trotsky. Trotsky, sabendo do caráter de Stalin, ele vai se opor a Stalin, porque o Trotsky ele era a favor de espalhar o socialismo pelo mundo, a revolução. Ele queria que o mundo inteiro passasse pela Rússia, pelo que a Rússia passou. E o Stalin ele era a favor de consolidar a revolução comunista dentro da Rússia,
para somente depois do fortalecimento da União Soviética, aí sim iniciar o processo em outras regiões do mundo. O Trotsky acaba saindo da União Soviética e foge, na verdade ele foge, e os últimos momentos dele foi no México. Ele começa a fazer uma oposição ao Stalin lá, isso já em 1940, quando o Stalin envia ali agentes da KGB e ele acaba sendo executado por esses agentes da KGB a mando de Stalin. E Stalin inicia o seu comando em 1924, vai até 1953, através de uma ditadura socialista dentro da União Soviética, o que vai ficar para outras aulas mais para o final do ano. Tá? Fiquem com Deus, não esqueçam que vocês terão atividades para quinta-feira. Tá? Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Até a próxima. Sim, esquecendo, isso aí é o Stalin, juntamente, né, da sua família aqui, tá? E aqui ele como o ditador da União Soviética, atrás a bandeira, que era a bandeira da União Soviética. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom.